Hoje eu vou falar sobre unidade e ciúmes. Gênesis capítulo 2, verso 24. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mais uma vez eu vou usar esse versículo para falar a respeito da unidade. É importantíssimo o casal saber que a partir do momento que dizem sim ali no altar, passam a ser um só ser. Não diante dos homens continuam duas pessoas, mas diante de Deus passamos a ser uma nova unidade familiar. E eu quero falar sobre unidade, põe só o primeiro princípio. Primeiro, unidade financeira. Porque é óbvio, sabemos que os dois tornam-se uma só carne e são uma só pessoa. Mas precisamos entender que a unidade é em todas as áreas da vida. Quem é casado não existe o meu e o seu. Mas precisamos aprender a trocar esses pronomes possessivos por nosso. Não é mais o que eu tenho, o que você tem, mas sim o que nós temos. Você é uma só carne, mas quantos às vezes não consegue ser uma só conta? É incoerente. Eu sou uma só carne com a minha esposa, você é uma só carne com o seu marido, mas a conta cada um tem a sua. Irmãos, eu não estou falando aqui que não pode cada um ter uma conta, eu estou falando que no fim das contas deve ser uma só. As duas contas em prol da família. Alguns não é até que a morte os separe, mas até que o bolso separe. Os dois estão unidos para dormir, estão unidos para passear, mas quando fala em vida financeira parece que cada um tem o seu dinheiro. Não existe meu dinheiro, não existe o dinheiro dela, mas sim o dinheiro nosso. Casamento é uma sociedade e as finanças fazem parte. Ah, pastor, mas quando eu casei, eu tinha um bom dote. Entrei com bastante dinheiro. Vou sair no prejuízo. Quem disse? Não saímos no prejuízo. Porque se a minha esposa está no prejuízo, eu também estou. Se o seu marido está perdendo, você também está perdendo. O casal só ganha quando ganha os dois juntos. Deus fez uma sociedade comigo e com você. E olha que sociedade boa. Ele entrou com tudo. E eu e você entramos com nada. E ele diz assim, tudo é vosso. Se nós numa sociedade entramos sem nada, nada. E Deus entra com tudo e ele vem e diz para você, olha, tudo que eu tenho é de vocês. Por que aquilo que você acha que você tem continua sendo só seu e não pode ser do cônjuge? É aquela irmã que talvez, mas esse sofá eu tinha desde a época que eu morava com a minha mãe, novinho. Irmã, bênção. A partir de agora ele vai estar na sala e você vai ver o seu marido sentadão nele assistindo o jogo. Porque agora é nosso. É seu e dele. Ah, pastor, mas eu sou homem, eu fiz uma boa poupança antes de casar, consegui juntar 10 mil reais. Você disse sim no altar? Agora tem 5. Apenas 5. Os outros 5 é dela. Essa é a unidade. Não existe uma só carne e contas diferentes e finanças diferentes. Finanças separadas é um absurdo do homem moderno. O homem moderno tenta ser tão moderno que esse tempo eu vi nossa, eu achei muito engraçado. Eu ri para não chorar. Os dois casados e dormiam em quarto separado. Falei, meu Deus, eu casei justamente no frio para dormir de conchinha e vou dormir em quarto separado. O gostoso é o pé, um passando o outro ali, esquentando. Eu vim dormir em casa separada, acredita que coisa absurda. Casal, um mora numa casa e o outro em outra. Se fosse assim, eu ficava na casa dos meus pais para morar sozinho. Então, a conta também faz parte da unidade. Uma só carne, uma só cama, uma só conta. Não existe o meu e o seu. Eu coloquei Mateus 12 ali ou não? Não. Mateus 12, 25. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Aqui, Deus está falando a respeito do reino do diabo. E olha o que ele diz, olha, porque lembra, Jesus estava sendo acusado por expulsar demônios, e as pessoas disseram para ele, olha, mas esse expulsa demônio pela força de Beelzebu, o maioral dos demônios. E Jesus veio e disse, quem disse? Se os demônios viverem divididos, eles não conseguem para frente, e se nós? Vivemos um para cada lado, cada um tem uma conta, não tem como. Casamento nenhum progredir, vida conjugal, ser próspera, se cada um tem o seu. Pastor, lá em casa os dois trabalham, bênção. Eu ganho 1.000 e meu marido ganha 2.000. Não. Você ganha 3.000. E o seu marido também. Não existe o meu salário e o salário dela. O nosso salário é 3. Pastor, e no caso que um só trabalha?
Muda alguma coisa? Nada. Continua sendo uma só conta. Continua sendo uma só carne. Ah, mas sou eu que trabalho fora. Eu que acordo todo dia cedo e saio para trabalhar. Que é o caso de muitos homens. Ah, é? E quem que passa a roupa que você vai trabalhar? E quem que faz a janta quando você chega? A marmita para você levar? E quem que cuida das crianças enquanto você sai? Fica lá, Deus dará? Ou tem alguém que cuida? Então nada mais justo. O dinheiro é nosso. O dinheiro é dos dois. Pastor, mas e no caso de que um só tem renda? Precisa pegar o salário e repartir no meio? É 1.500 para cada um. É óbvio que não precisa ser desse jeito. Mas saber que aquele dinheiro é em prol dos dois. Para os dois gastarem juntos. Ah, mas o homem que trabalhou fora. Ele está falando que a mulher em casa não trabalha. Eu já falei para os irmãos, né? Tira 2 semanas de férias trabalhando como dona de casa para você ver. Você vai querer correr para o serviço. É terrível. O Ricardo que eu diga, né, Ricardo? Os copos se multiplicam sozinhos. A vasilha da pia está sempre cheia. É um mistério. Está sempre cheia. Então não existe isso. Olha, mas um trabalha fora e o outro fica em casa. Os dois trabalham. Só que em funções diferentes. Em funções diferentes. É como se fosse um poço. Está lá o poço e alguém precisa descer. Para alguém descer, alguém precisa ficar em cima segurando a corda. Ora, qual é mais importante? Aquele que segura a corda ou aquele que desce? Os dois. Aquele que desce o poço não consegue descer sozinho. Ele precisa daquele que está lá em cima. E o que adianta aquele que está lá em cima segurar a corda e não ter ninguém para descer? Consegue ver que é importante as duas partes? Portanto, aprenda a falar o nosso dinheiro, não o meu. Eu recebi. O marido chega em casa e fala, eu recebi, amor. Não. Nós recebemos, amor. Seria o pronome mais correto. Esse tempo atrás eu fui pregar fora em uma igreja. E normalmente as pessoas ligam para mim e falam, pastor, o senhor cobra alguma coisa? Eu falo, Deus me livre, irmão, não cobro nada, nem R$1. Só quando é algum lugar mais longe que eu falo, irmão, você pelo menos arcar com combustível. É só isso. Só que normalmente as pessoas dão oferta. E eu fui num lugar esses dias, preguei fora, e eles, como de praxe, deram oferta. Eu cheguei e dei metade para minha esposa, metade para você. Ela, mas foi você que foi lá. Olha, mas a janta quem que fez para eu chegar a comer? E quem que olhou os meus filhos para eu poder sair? E o dinheiro é nosso, não é meu. Temos que aprender a falar mais esse pronome nosso e esquecer de usar o pronome meu. Eu sei que às vezes o homem imagina, mas o que a esposa fica fazendo em casa o dia inteiro? Zap, zap. Às vezes, um pouquinho. Mas eu vi uma vez uma moça, é óbvio que era uma ilustração. O marido saiu para trabalhar e ela literalmente não fez nada. O marido chegou à casa, estava uma bagunça, não tinha comida, roupa para tudo que é lado, cama desarrumada, não tinha nada, as crianças, uma pior que a outra. E ele disse, mas amor, o que você faz o dia inteiro, você não faz nada? Eu falei, não, hoje eu não fiz nada. Para você ver que quando está tudo normal é porque eu trabalhei muito, porque eu fiz alguma coisa. Pastor, mas e no caso, quando a mulher trabalha fora? E o marido, às vezes, temporariamente está desempregado. Acontece? Nossa, nessa crise que a gente está passando. E muito. Muda alguma coisa? Absolutamente não. Não é porque a mulher trabalha, ou em alguns casos, que a mulher ganha mais que o marido. Está lá o marido ganha 1.500, a mulher ganha 3.000. Qual a diferença? Nenhuma. Continua sendo nosso salário. Continua sendo nosso dinheiro. A mulher não pode se achar melhor porque ganha mais que o marido, ou porque o marido temporariamente não está trabalhando. Eu não estou falando daquele preguiçoso que não quer saber de serviço. É diferente. Mas quando o homem é esforçado, e às vezes por um período não consegue arrumar emprego, e a esposa está arcando com a parte financeira, não muda nada. O homem não deixa de ser cabeça, porque ele está desempregado. E a esposa não passa a ser cabeça porque ela ganha mais, ou porque o dinheiro que está entrando é só dela. O homem continua sendo homem, o homem continua sendo cabeça, e o homem cabe o direito e o dever de cuidar das finanças da casa, mesmo que ele ganhe menos ou que temporariamente não esteja trabalhando. Ora, porque de acordo com as circunstâncias a gente muda, então. A mulher trabalha, então agora o cabeça é a mulher. O homem continua sendo cabeça. E o homem, como cabeça, deve gerir as finanças da sua casa. Pastor, mas tem casos que a mulher é extremamente administradora. É uma excelente dona de casa e administra como ninguém. Como que faz uma situação dessa? O homem, como cabeça, delega a função para a mulher, para que ela, então,
gerencie as finanças da casa. E ele supervisiona. Não deixa de ser cabeça por conta disso. Então, mesmo o homem que ganha menos ou que temporariamente esteja desempregado, não é motivo para a esposa achar que é mais, para a esposa impor ordens ou colocar regras dentro de casa. Unidade financeira é algo básico para um relacionamento saudável. Mas segundo tipo de unidade. Unidade de valores. Você pode falar para a pessoa do seu lado? Unidade de valores. Amós 3,3, um versículo bem conhecido, diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Olha que interessante o que diz a palavra do Senhor, o que diz a Escritura. Andarão dois juntos se não houver acordo. Não diz assim, andarão dois juntos se não houver entre eles paixão. Não, paixão é bom, é bênção ter. Só que a paixão não sustenta casamento. Eu já falei para os irmãos umas pregações atrás, né? Paixão é aquele sentimento hollywoodiano, avassalador, que dura em média 2 anos e depois acaba. A Bíblia diz que se tiver paixão é bom, mas para andar junto é necessário acordo. É necessário ter a mesma consciência, é necessário ter os mesmos valores. Porque convenhamos, imagine que você morasse lá na época de Paulo, no Império Grego, onde existia uma deusa chamada Afrodite, que era cultuada através do sexo. No culto. As mulheres tinham as prostitutas cultuais, conhecidas como ninfas, que ficavam ali para cultuar Afrodite através do sexo. E era um privilégio para o pai ter uma filha sacerdotisa. Vamos ao culto, minha filha, servir a Deus. De que jeito? Vá lá, todo mundo que quiser. Essa era a cultura que Paulo vivia. Daí você está lá, você é mulher, e você se converte ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. E você vê que aquilo é errado, que aquilo precisa ser mudado. Só que o seu marido continua ainda servindo Afrodite. Daí seu marido está lá, pega a menina que vocês têm de 15, 16, 17 anos e diz, filha, vamos para o culto? Como que você e a irmã ia ficar? Mas nunca que eu vou deixar. Jamais. Tem como andar junto? Não tem. São valores extremamente diferentes. Ou imagine que você vivesse lá na época do antigo Israel, onde existia um deus chamado Moloque, que era um deus onde crianças eram oferecidas em sacrifício para que esse deus fosse cultuado. Daí o seu marido vai sair para o culto. E você pergunta, amor, você não vai levar nenhuma oferta? Estou levando aqui, ó, o Miguel, Davi. A ofertinha está aqui. Vamos passar o menino no meio lá. Tem como andar junto? Não tem. Diferença de valores. É por isso que a Bíblia proíbe o casamento de crente com pessoas que não sejam crentes. É a coisa mais básica do mundo, porque vai dar problema. Eu coloquei 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união entre o crente e o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Não tem como, é água e óleo. Daí está o fulano que quer fazer aqueles namoros missionários. Eu vou lá no mundo conseguir uma moça para trazer para a igreja. Daí se envolve. E depois não sabe por que não dá certo. A Bíblia proíbe casamento de crente com quem não seja crente. Por quê? O cristão é melhor? Claro que não. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós éramos os piores, por isso que Deus nos escolheu. Mas por que a Bíblia proíbe? Diferença de valores. Por que um cristão, um evangélico, vai ter dificuldade se ele resolver casar com um católico? Daí está lá os dois, tem um filho. O pai, católico, que era o meu caso, queria batizar, e minha esposa dizia, não, batizar é errado. Porque nós não cremos que crianças devem ser batizadas. Jesus foi batizado numa idade adulta, Jesus foi batizado quando ele tinha consciência do que era certo e que era errado, e nós seguimos essa linha. Batismo é confissão de pecado, é arrependimento. Por esse motivo não batizamos crianças. Consegue imaginar uma criancinha de 2 meses? Olha aqui, o filho do Ricardo tem quantos meses? Davi, Jordano? 2? Olha, acertei. 2 meses ele vem aqui, aí Davi, você se arrepende dos seus pecados? Das birras que você fez, deixou sua mãe acordada de madrugada? E ele, pastor, eu me arrependo, eu não vou fazer mais. Não tem lógica. É por esse motivo que nós não batizamos crianças. Só que eles creem que pode. E eu não sei se você sabe, quando uma criança é batizada no catolicismo, os padrinhos assumem a responsabilidade de que, na falta dos pais, eles vão dar perpetuidade, continuidade ao ensino católico para aquela criança.
e você não concorda com esse ensino, e mesmo assim você vai e batiza, não tem como andar junto. A diferença de valor é grande. Então é por esse motivo que a Bíblia diz: não vos ponhais em julgo desigual. Irmãos, eu não vou entrar no mérito, que eu já expliquei aqui, de que eram os dois de uma outra religião, seja qual ela for, e um converte e fica um para cada lado. Aí é diferente, eu já expliquei, depois você pega a pregação aqui se você quiser. 1 Coríntios 7, Paulo explica. Mas não existe um cristão. Eu vou casar com o fulaninho lá que gosta do tamborzinho. Não existe. Porque vai dar problema mais cedo ou mais tarde. Você pode dizer: pastor, mas os opostos se atraem. É verdade. Os opostos se atraem. Mas somente os iguais permanecem unidos. Deus não tem problema com diversidade. Deus não tem problema com diferença. Se você pegar, olha, eu não sei como que chama um tanto de zebra junto, não é manada, né? Manada eu acho que é de boi. Você pega aquele monte de zebra junto, zebrada, não é não. Pega aquele monte de zebra junto. Você pensa, parece. Tudo igual. Mas você sabe que não existe uma igual a outra? Extremamente parecidas, mas altamente diferentes. Deus não tem problema com a diversidade. Nenhum. Existem em média 6 bilhões de habitantes. 6 bilhões. Nenhum é igual ao outro. Você pode encontrar parecido. O Edivaldo falou que o pessoal chamava ele de Paulo Zulu no serviço. Morenão daquele de olho claro. Parece. É óbvio que ele é mais bonito, né? Que o Paulo Zulu, muito mais. Parece, mas não é igual. Diferente. Você pode encontrar alguém que pareça, mas não é igual. Deus não tem problema com a diversidade. Em Isaías 11, que diz sobre o reinado de paz, olha o que diz a Bíblia: que o cordeiro vai habitar junto com o lobo, que a criança vai colocar a mão na toca da áspide, que o leão vai pastar junto com o boi. Então Deus não tem problema com a diversidade. Por que vai ser um reino de paz? Porque todos são iguais? Não, são extremamente diferentes. A diferença é que eles têm o mesmo rei. A diferença é que eles obedecem a mesma voz. A diferença é que eles têm os mesmos valores. Cristo é o cabeça. E é assim que deve ser na minha e na sua vida. Devemos ser unidos financeiramente, mas também unidos com os nossos valores. Na criação de filhos, que vamos começar a falar daqui a 2 semanas. Se o pai e a mãe não tiver o mesmo valor, não sentar e traçar uma reta só, dizendo: olha, vamos andar por esse caminho, a criança fica doida. Daí a mãe diz: filho, não pode. O pai vem e diz: filho, pode. A criança vai nascer bipolar, vai ficar doida, vai endoidar. É necessário, num casamento também, marido e mulher, para criar os filhos, falarem a mesma língua. Eu não estou dizendo que às vezes não pode haver diferentes opiniões. Eu com a minha esposa, a gente conversa muito, muito. Às vezes algum dos dois faz alguma coisa errada lá, e a primeira opção minha é vara. A dela é conversa. A gente senta. Amor, e aí? Ó, os dois fez isso aqui, o que você acha? Ela já sabe, aí a vara resolve rapidinho. Dela, conversa primeiro. Vamos conversar. E muitas vezes eu falo assim: olha, vamos primeiro na sua, se não der certo, vai na minha. Porque se uma não der certo, a outra é certeza. Mas precisa ter unidade de valor. Ó, vamos conversar, como que a gente vai fazer? E agora? Como que a gente vai? É importante demais. Mas segundo, eu quero falar também sobre ciúmes. Põe lá, por favor, Otávio. Vou ser bem curto hoje. Porque ciúme é uma coisa maravilhosa, né? Se você é casado, se não quer ter ciúme, você casa com uma mulher feia ou com um homem baranga. Porque é do contrário. Você pode abrir comigo em 1 Coríntios capítulo 13, e como os irmãos aqui todos são bonitos. 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. Olha que interessante o que a palavra do Senhor diz. O amor não arde em ciúmes. Então, uma certa medida de ciúmes, que é bênção, que a Bíblia não proíbe. Na certa medida, a Bíblia não proíbe. O que a Bíblia proíbe é quando começa a arder. Não pode arder, mas o contrário, ter um pouquinho, é bom. E é até bíblico. Em Tiago 4, 5, olha o que diz. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por vós, é por ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Olha, a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Que Deus tem ciúme de seus filhos. Deus não aceita repartir filho seu com outro Deus. Até mesmo porque outro Deus não existe. Para Deus não existe essa: olha, você vai ao culto lá dia de quinta e dia de domingo, mas não tem problema não, você ir lá no outro Deus, dia de sábado e dia de quarta. Não, Deus tem ciúme de mim e de você.
Ele tem zelo por mim e por você, diz a palavra do Senhor. Então há uma certa medida de ciúme que é saudável. Qual ciúme que é saudável? Primeiro, qual ciúme é saudável? Primeiro, o ciúme que cuida do que é seu. Você pode falar para a pessoa do seu lado? O ciúme que cuida do que é seu. Meu irmão, assim como Deus não aceita repartir a mim e a você com ninguém, eu não precisava nem falar disso, né? Mas você, em hipótese alguma, deve aceitar repartir o seu cônjuge. Pastor, você quer chover no molhado? É chover no molhado, mas tem uns ímpios com as ideias doidas dessa. Já ouviu falar em swing? É terrível, é do capeta o negócio. E tem homens, eu já vi homens em entrevista falando, nossa, eu sinto um prazer quando eu vejo o outro lado dando um sapeca iaiá na mulher. A Bíblia diz que com Deus não existe. O seu cônjuge é seu, sua esposa é sua. Assim como Deus não aceita dividir a minha e você com ninguém, nós também não devemos aceitar. Eu sei que muitos vieram para a igreja do mundo, e às vezes cheio de conceitos errados, cheio de ex para tudo que é lado. Ex é terrível, né? Meu Deus do céu, um negocinho para dar trabalho. Mas você tem que aprender agora a proteger. É seu, meu filho, esquece. Ex passa longe. Eu acho um absurdo, daí está lá. O fulano tem a ex dele no Facebook. Para que vai ter amizade com aquela abençoada lá? Não pode. Se fosse o contrário, se você se colocasse no lugar da esposa ou do marido, e ele ou ela tivesse lá o ex no Face, você ia gostar? Não, mas eu só tenho, só com uma amizade, eu nem converso. Aí daí vai passar longe, vai converter na igreja lá do, sei da onde, do feital lá. Aqui não. Temos que aprender a cuidar daquilo que é nosso. Essa historinha aí de, senha no Zap Zap. Irmão, para com isso. Quem fica colocando essas coisas é porque está devendo. E às vezes tem lá as amigas coloridas que tinha na época da infância, da juventude, está tudo lá. Falei, não, corta tudo. Minha esposa, meu Facebook não tem nem senha. E vira e mexe, eu vejo ela conferindo lá. Daí ela vem, ela só comunica. Eu excluí 10 perigosos lá, tá? É mesmo. Porque você sabe, tem as piriguetes, hoje em dia tem as perigóspel também, que é terrível. Porque como eu uso o Facebook apenas para a expansão do evangelho, é só para isso. Eu não fico de conversinha com o povo, eu ponho lá os materiais, ponho o áudio. Quando eu converso com alguém sobre coisas da igreja, para falar horário de culto, algum aconselhamento, e fica lá tudo aberto, nem ligo. Meu filho abrir, ele vê, minha esposa abrir, ela vê. Se você for lá em casa, quiser usar meu computador, você vai ver tudo. Eu não tenho problema com isso. E é por esse motivo que eu aceito todo mundo que manda solicitação. É óbvio que eu dou uma olhadinha antes, né? Se mandaram uma solicitação para mim lá, o cara com uns escritos meio estranho, meio terrorista, eu falei, é ruim isso aqui, não. Vai que me explodir. Daí não dá certo. Mas a maioria, às vezes, eu aceito quando eu vejo que não tem nada depravado. Só que você sabe, vira e mexe, aparecem umas capivara terrível lá. Aparecem umas filhas das trevas lá, como anjo de luz, que enganam muita gente. E às vezes eu tomo susto, por isso que fica aberto. Eu falo para minha esposa lá, olha lá, se você quiser arrancar, você arranca tudo. Arranca tudo para mim. Eu não tenho problema com isso, não. Pode excluir quem você quiser. Então nós devemos cuidar daquilo que é nosso. Você pensa que eu fico bravo? Eu dou graças a Deus. Às vezes parece, daí pula uma pombagira lá na tela. Lá. Deus me livre. Aí já faz a seleção natural. Já. É bênção. É cuidar. E você acha que eu não faço mesmo? A gente vai sair. Primeira coisa, eu já faço um checklist na roupa dela já. Você vira de costas, de lado. Abaixa. Ergue a mão. Vai ver se não vai aparecer nada. Barriga, costa. Eu estou cuidando daquilo que é meu. E o marido deve fazer isso com a esposa. Daí está lá, a esposa vem com aquele decote aqui no umbigo. Não, é bonito. Mas bonito não é para você. Banana. Tem que cuidar da mulher. Devemos cuidar daquilo que é nosso. Devemos proteger aquilo que é nosso. Daí está lá, ele deixa a esposa sair do jeito que quer. É tão sério que a Bíblia diz que o rei Ezequias mostrou todo o seu tesouro para outro rei. O rei chegou, ele vem aqui, vou mostrar tudo que eu tenho de mais precioso. Mostrou tudinho. Sabe o que aconteceu? Perdeu o playboy. Perdeu tudo que ele tinha por conta de mostrar. Ora, se tem alguém que é valioso para nós que somos casados, é a nossa esposa. Daí você vai pôr a amostra. Eu não me refiro só a roupas sensuais, decote, costa, barriga aparecendo. Não, mas às vezes está lá coberta, mas inteiramente sensual, com aquela roupa grudada do pé à cabeça. Você nem como respira lá dentro. E o marido não fala nada. Devemos cuidar daquilo que é nosso para não correr o risco de perder. Mas segundo tipo de ciúme,
que é correto, é o ciúme que protege e faz cobrança. Eu coloquei essa palavra de propósito, o amor que faz cobrança, porque eu sei que a maioria do ser humano detesta a palavra cobrança. Quem gosta de ser cobrado sobre meta no serviço? Quem gosta de ser cobrado em casa? Ninguém gosta. Mas, biblicamente, na medida certa, é algo bom para mim e para você, que só vai fazer bem. Eu sei que muitas pessoas não gostam, mas se você soubesse, a proteção, que é quando pessoas nos cobram, que é quando você falta no culto, no mesmo dia, o seu líder de pequeno grupo lá já manda mensagem: fulano, está tudo bem, não veio por quê? Sentimos falta. Você pensa: ai meu Deus do céu, semana que vem não vou faltar não. Aí. Daí manda um, manda o outro. Daí você pensa: o povo é chato? Não, é Deus cercando você de pessoas abençoadas para que você não se desvie. Então cobrança é bênção. Jesus chega diante de uma figueira e cobra a figueira. Por que não tem fruto? E detalhe, não era a época de dar fruto. E diz a Bíblia que Jesus amaldiçoou a figueira, porque ela não deu fruto. Cobrou ela. Não era nem época. Mas mesmo assim cobrou, amaldiçoou a figueira. Então cobrança, na medida certa, é muito bom para mim e para você. Na vida, o que nos salva de uma existência medíocre é cobrança. E vai ter cobrança, meu irmão, em todo lugar. No serviço você vai ter cobrança. Na escola, em casa e no casamento também. Na medida certa, a cobrança é motivadora. Eu lembro que eu era atleta no quartel e às vezes a gente estava fazendo aquela pista de progressão militar, algo desgastante demais. Mas sabe o que nos motivava? Era o fulano correndo do lado de fora, dizendo: não desiste, corre, está acabando, vai embora. Você estava morto, mas aquilo lá parece que gerava um gás a mais. Cobrança. Cobrança na medida certa é bênção. A maioria dos recordes são quebrados onde? Nas Olimpíadas. Lugares de cobrança, lugares de pressão. A diferença entre um menino ou uma menina que estuda, sabe qual é? A cobrança dos pais. Tá para nascer o dia que eu vou ver uma criança que diz o seguinte: pai, não queria jogar videogame, queria tanto estudar um pouquinho mais de matemática. Delta igual a B ao quadrado, menos 4AC, x igual a menos B, mais ou menos, raiz de delta por 2A. Eu não quero jogar bola. Aí, Otávio, misericórdia. Esse aqui é o normal. Dificilmente você vai ver uma criança que se dedica de todo o coração, a não ser que tenha alguém cobrando. E a cobrança é bênção. É bênção. Meu filho, essa semana, ele treina futebol 2 vezes por semana. E lá na escolinha dele tem 2, 3 e 5 vezes. Daí ele estava estudando lá em casa, eu falei: filho, faz um texto para o pai sobre a importância da água. Ele fez um texto lá de umas 20, 25 linhas. Na hora que ele leu para mim, nossa, mas eu estava todo arrepiado até. Falei: meu Deus do céu, 10 anos escrevendo assim. Falei: hoje você for na escolinha lá, fala ao professor que a partir de agora você vai treinar 3 vezes. O pai vai pagar mais para você. Porque eu falei: meu Deus, eu tenho que dar um jeito de valorizar. Daí você pensa: pastor, mas escreve bem de que jeito? Lê 3 capítulos da Bíblia por dia. Porque ele quer? Não, porque eu peço para ele ler e explicar para mim o que ele leu. Lê 40 minutos, 1 hora de um livro por dia. Esse tempo atrás ele leu um livro, Crônicas de Nárnia, um chumalhaço desse tamanho assim, 750 e 80 páginas. E capítulo sim, capítulo não, ele fazia um resumo para mim do que ele entendeu. Para eu saber, é óbvio, senão vai dar o balão no pai, né? Se eu der, filho, leu certinho, é ruim, hein? Já fui criança. A consequência de quem começa a ler bastante, começa a escrever melhor. Começa a falar melhor. Mas pergunta se gosta de cobrança. Gosta nada. Fica o tempo todo lá. Leu? Já leu? Já? O que você entendeu? Daí eu pego umas palavras difíceis lá. Faz essa palavra aqui, você sabe o que é? Não sei. Dicionário. Palavra que errou na redação. Cada palavra que ele erra, ele escreve 5 vezes. Daí vai aprendendo. Mas será que se não houvesse cobrança, haveria progresso? É claro que não. No casamento também é da mesma forma. Cobrança na medida certa é bênção. Essa historinha, que negócio é este? Estão querendo me prender. Irmão, isso é desculpa de relaxado de quem não quer ter compromisso. Devemos sim aceitar ser cobrados na medida certa. Relacionamentos com base apenas na confiança não são confiáveis. É isso mesmo. Relacionamento que se baseiam apenas na confiança não são confiáveis. De vez em quando, irmão, dá uma olhadinha no zap lá da mulher. Mulher, dá uma olhadinha no zap do marido. Vê com quem que ele conversa. O quê que ele conversa? Quem são as amizades dele? E na igreja também é a mesma coisa. Cobrança é bênção. Paulo, diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 21. Já estou encerrando. Diz assim:
Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Olha o que Paulo diz: o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, mas como também diante dos homens. E o contexto aqui, Paulo estava falando a respeito das finanças da igreja, das coletas, das arrecadações. E ele diz: olha, eu preciso ser sincero e fiel para com Deus, mas os meus irmãos precisam saber também que eu sou fiel. É desses princípios que nós exercitamos edificar a nossa igreja. É com base nesses princípios. Por que você acha que nós prestamos conta todo mês para todos os líderes aqui? Todo mês vai um e-mail com relatório, o que entrou, o que saiu, o que gastou, salário do pastor, o que entrou na igreja daqui, na outra. Sabem tudo. E eu vou ainda falar para eles: olha, levem lá no pequeno grupo, e aquele irmão, aquela irmã que é fiel com o seu dízimo, com a sua oferta, você pode mostrar, manda a notinha de tudo que a gente gasta, tudinho. É uma bala que a gente compra. É nota, é para a igreja, compra aqui. E os irmãos aqui conferem. O Gustavo é testemunha, o Ricardo, os irmãos aqui, o Robson, o Edivaldo, mando para eles, para todos. Por quê? Porque eu quero mostrar que eu sou correto? Não, porque a Bíblia manda. E é só por esse motivo que nós agimos dessa forma. Homens de Deus falam antes de ser questionado. Eu vou esperar alguém vir questionar: pastor, é aquela feijoada lá, o dinheiro foi para onde? Aqui, ó, minha mão, microfone. Eu já chego e já falo. Para não haver problema. Quem não gosta de ser cobrado é quem está devendo. A Bíblia diz que Deus vinha todo dia ter com Adão e Eva no jardim do Éden. Acabava o dia, Deus chegava lá. E Adão, deu tudo certo aí? Tudo bem? Deus estava fazendo o quê? Estava cobrando. Está andando certinho, comeu a árvore lá, comeu do fruto ou não? Estava cobrando. Tanto é que quando Adão pecou, lembra o que Adão fez? Ele se escondeu. Normalmente quem está em pecado esconde. Quem está devendo dá um jeito de colocar para debaixo do tapete. Segredo é porta para o diabo. Se você não conta para os outros, você vai acabar praticando de novo. Então, meu irmão, não tenha medo de ser cobrado, de ser questionado, mas tem aquele tipo de ciúme também, que é aquele ciúme doentio. Esse é óbvio, esse não é bíblico, não é bênção, aquele ciúme que tá louco, não pode nem ter amizade com a família. E eu conheço uns doidos da cabeça assim. Não deixa a mulher nem conversar com os parentes, não deixa o marido nem conversar com os parentes. Isso é terrível. Isso é um ciúme doentio, isso é querer aprisionar as pessoas, isso é ser maníaco. E tem aquele ciúme também, que é aquele ciúme sem motivo, aquele povo que vê chifre na cabeça de cavalo. Esse tipo de ciúme, diz a Bíblia, que não é correto. Mas se você deu um motivo para que seu cônjuge pudesse desconfiar, a Bíblia diz que nós devemos nos esforçar para reconquistar a confiança. E você que talvez foi ferido, a partir desse momento, que pediu perdão, você deve sim dar uma segunda chance. Sabe por quê? Deus deu a segunda chance para mim e para você. Deus deu a terceira, a quarta, e quando nós erramos, Ele sempre dá uma segunda chance. E quem somos nós para não confiarmos nas pessoas? Então, o ciúme, na medida certa, que não arde, mas aquele ciúme que cuida, aquele ciúme que protege, aquele ciúme que cobra a medida do necessário, faz bem para mim e para você. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé, por favor?